Olá, boa noite, muito boa noite a todos os seguidores, internautas que acompanham aqui o canal da Fórum no YouTube. Estamos ao vivo com mais uma entrevista para repercutir esse que é o assunto do dia, como todos já devem estar sabendo, que é a denúncia do Ministério Público contra o jornalista Glenn Greenwald. Para discutir esse assunto, falar sobre os riscos que essa ação do Ministério Público pode trazer à democracia, à liberdade de imprensa, enfim, para tentar destrinchar esse tema, a gente chamou hoje para conversar o jurista, professor de Direito Constitucional, advogado Pedro Serrano. Boa noite, Pedro, tudo bem? Boa noite. Bom, para me acompanhar aqui nessa entrevista está também o editor da Fórum, Renato Rovai. Tudo bem, Renato? Boa noite, Pedro. Boa noite, Ivan. Boa noite a todas e a todos do canal da Fórum. Isso aí. Bom, se você chegou nessa transmissão e ainda não é inscrito no nosso canal, peço para que se inscreva, assine nosso canal, ative as notificações, aperte o sininho, assim você não perde nenhuma das entrevistas, nem a nossa programação fixa aqui. Bom, como eu anunciei agora na nossa introdução, o jornalista Glenn Greenwald foi alvo hoje de uma denúncia do Ministério Público Federal por parte do procurador Wellington Oliveira, o mesmo procurador que denunciou o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, por calúnia contra o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Né? Na ocasião, o presidente da OAB havia dito que Moro atua como um chefe de quadrilha. Agora ele denuncia o jornalista Glenn Greenwald, do The Intercept Brasil, por supostamente ter auxiliado e orientado os hackers responsáveis pela obtenção e vazamento de mensagens de autoridades, aquelas mensagens que deram origem, que foram base para a série de reportagens a Vaza Jato, né, que mostrou as entranhas da Operação Lava Jato, os diálogos entre Dallagnol, Moro e outros procuradores do MPF. Bom, essa denúncia do MPF contra Glenn Greenwald repercutiu muito, teve repercussão internacional, já que Glenn é um jornalista reconhecido internacionalmente, foi repudiada por entidades de jornalismo, de direitos humanos, e eu gostaria de começar perguntando para o Pedro como você avaliou essa decisão, se você acha que foi uma decisão arbitrária, que se trata de fato de perseguição, tendo em vista, Pedro, que o Glenn Greenwald sequer foi alvo de investigação da Polícia Federal, né? Em seu relatório, a Polícia Federal chega a inocentar o Glenn Greenwald. Então, com base nisso, você acredita que essa decisão, de fato, é baseada em algum tipo de perseguição? É uma decisão política? Qual que é a sua avaliação? Boa noite mais uma vez para você. Boa noite. Bem, eu tenho falado já há muitos anos, Renato acompanha um pouco isso, tenho tratado no meu estudo acadêmico, tenho 2 livros publicados, fiz um pós-doutorado, estou agora na França fazendo pesquisa sobre isso novamente, que é procurando estudar as novas formas de autoritarismo. Acabei caindo nesse tema, né, dessas novas formas de autoritarismo do mundo contemporâneo e da crise constitucional, da crise das constituições do pós-guerra, que significa fundamentalmente uma crise da democracia constitucional no mundo. Tanto, vamos dizer, no plano dos direitos humanos, no âmbito internacional, quanto no âmbito interno dos países, uma crise dos valores das constituições democráticas e rígidas próprias do pós-guerra, né, e do pós-ditadura aqui na América Latina. O que nós observamos é que a nova forma de autoritarismo do século XXI não são mais ditaduras ou governos de exceção. São medidas de exceção praticadas no interior da democracia. E aqui na América Latina, nós vimos 2 tipos básicos de medidas de exceção. Impeachments inconstitucionais em alguns países, banalizados, né? E processos penais de exceção, que é o nome que Fernando deu a esse fenômeno, mas que eu já trato já há alguns anos, desde 2007, que são processos que têm uma roupagem de processo penal, uma roupagem de cumprimento da lei e da Constituição, mas cujo conteúdo é uma medida política, não jurídica, uma medida tirânica de persecução ao inimigo, e não de acusação e garantia aos direitos de um cidadão que eventualmente pode ter errado, né? Mas não, a perseguição do inimigo, inimigo entendido aí como um ser humano desprovido de qualquer proteção jurídica e política, né? Esse mecanismo na América Latina e no Brasil tem se utilizado, vamos dizer, do sistema penal comum
para realizar esse intento político. Então, nós temos uma situação que historicamente é absolutamente atípica, do sistema de justiça ser o soberano que impõe exceção, do judiciário ser transformado nesses momentos de agente, vamos dizer, de fonte do direito em fonte de exceção, né? Portanto, o que nós temos é um uso do sistema de justiça e do sistema penal para fins políticos. E isso tem acontecido não só no Brasil, tem sido uma constante na América Latina, em diversos países. Hoje eu participo de um comitê de juristas latino-americano, que é um comitê que auxilia o grupo de Puebla, que é um grupo de ex-governantes e atuais governantes progressistas da América Latina. E a nossa principal preocupação é exatamente, vamos dizer, acusar a ocorrência desses processos penais de exceção onde eles têm ocorrido, vamos dizer assim, né? E aqui no Brasil, esse evento contra o Glyn é mais um, né? E existem algumas vítimas, vamos dizer, famosas desses processos penais de exceção, que são as lideranças políticas de esquerda. Nós tivemos o Zé Dirceu na época do Mensalão, o Lula agora na época da Lava Jato, mas existem dezenas de profissionais, de civis, vamos dizer assim, na guerra política, são civis, né, que acabam sendo atingidos por processos penais de exceção porque desagradam ao poder, porque realizam alguma atividade crítica. Assim tem sido com advogados, né? Eu mesmo cheguei a ter um inquérito contra mim na Lava Jato por causa de críticas feitas àquela, vamos dizer, aos abusos dessa operação e ao agenciamento da exceção que ela propiciou. Que foi esse inquérito foi determinado o trancamento dele pelo Supremo, mas de qualquer forma cheguei a ser, vamos dizer, investigado, né? E o motivo da investigação era ridículo, era tentativa de obstrução de justiça, uma coisa meio maluca por ter obtido opiniões e por ter atuado como advogado, né? E é mais ou menos o que ocorre com o Glyn hoje, só que de uma forma mais severa, né? Nós vemos esse procurador processando ele, e é interessante, eu li o texto da denúncia, com muito foco na parte que diz respeito ao Glyn, e as provas apresentadas pelo procurador. É incrível a dissintonia quase esquizoide entre o diálogo que é captado por eles, que é apresentado como prova, e as conclusões e a suposta, entre aspas, interpretação do procurador, que é uma interpretação absolutamente divorciada do que está escrito nos diálogos. Eu queria perguntar exatamente sobre isso para você, então, é absolutamente Pedro. esquizoide. Veja, é um terraplanismo jurídico. É o sujeito observar o fato e negar o fato. Existe Lua? Não, não existe Lua. Existe espaço sideral? Não. A Terra é redonda? Não, ela é plana. Quer dizer, então, o Glyn vai lá, conversa com os hackers, está conversando com os hackers, evidentemente no sentido de procurar proteger a fonte, né? E é informado de coisas por eles, né? Ele não, em nenhum momento ele comanda, façam isso, vão lá, persigam. Ele põe uma postura de chefe ao comandante. E o procurador coloca como se ele fosse um comandante da ação, né? O que absolutamente não tem nem rastro disso nas provas. Então, vejam, um absurdo que é isso, quer dizer. Pedro. E uma coisa que eu queria destacar também, Renato, é que esse procurador, mas não só ele, né, tem uma estrutura hoje dentro dessas instituições em que qualquer crítica ou desagrado ao Moro é respondido com processo crime, com criminalização, com tentativa de prisão, com tentativa de desmontar a imagem de advogados, de jornalistas. Basta desagradar, basta exercer a crítica, seja qual forma que for a crítica, em que há esse tipo de reação. Quando a crítica é dirigida ao Moro ou ao Lava Jato, é essa a reação que nós temos. Ou seja, se transformou de uma apuração que, a meu ver, lá no passado era séria, logo que começou, num monstro, numa coisa que é uma máquina de produzir totalitarismo, de liquidar com quem diverge, com quem discorda, né? Quer dizer, é um perigo isso que está acontecendo na sociedade, né? Ô Pedro, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu também li aqui a denúncia do procurador, e aí o que me veio à mente quando li foi isso, uma total dissintonia entre os fatos e a acusação. Isto não pode ser enquadrado na lei de abuso de autoridade, assinada em 5 de setembro pelo ministro Sérgio Moro, inclusive, e pelo presidente Bolsonaro. Não há elementos aí que permitem uma denúncia
contra esse procurador, porque é escandalosa a interpretação que ele dá aos fatos ali para poder fazer a denúncia contra o Glyn. Olha, eu creio que sim, creio que estaria enquadrado, teoricamente, na lei de abuso de poder, né? Ele está acionando a justiça criminal de uma forma absoluta ou evidentemente infundada. Mas, de qualquer forma, eu te falo isso porque é o seguinte, quer dizer, essa lei foi construída para coibir esse tipo de coisa, certo? Mas não vai ter uma falha no sistema. Eu já falei disso em algumas matérias, que é o próprio Ministério Público é quem tem que provocar a ação. Havia um dispositivo que não foi votado que permitia ao particular, quando o Ministério Público não processasse a autoridade, o particular substituí-lo na ação penal, né? E foi suprimido esse dispositivo. Isso é muito ruim, porque, no fim, você vai depender de instituições que hoje têm uma parte do seu corpo contaminado, né, por uma visão ultra-ideologizada e política partidária. Você vai depender, muitas vezes, dessa parte da instituição para provocar algo que desagrada, vamos dizer, a exatamente esse ambiente, né? Portanto, mas o que me parece interessante, Renato, é ter essa leitura. Veja, nós estamos falando há muitos anos disso. São medidas de exceção, são processos penais, eles são seletivos, ele não atinge a sociedade como um todo, atinge alvos escolhidos, né? É muito mais cirúrgico, muito mais eficiente, muito mais difícil combater. É muito mais difícil chegar para o povo agora e falar: olha, isso aqui não é uma operação isolada, não é contra o Glyn. Isso faz parte de todo um processo autoritário, líquido, que envolve um modo autoritário de gerir a vida das pessoas. E que está ocorrendo, né? Você tem liberdade de falar, vir aqui falar, mas todos nós daqui que estamos aqui participando desse programa estamos sujeitos a ser aí processada, a arrumar uma razão qualquer para processar a gente no momento em que nós formos, vamos dizer, muito incômodos a essa gente. O Glyn foi muito incômodo. Ele exerceu a atividade dele de jornalista e teve seriedade. Apesar de ele ter apoiado a Lava Jato, ele, ao verificar que haviam abusos, ele não teve limites, vamos dizer, não teve nenhum tipo de postura antiética ou ultra-ideológica de não divulgar. Ele foi e divulgou, né? O que ele fez foi um trabalho estritamente jornalístico. Isso aí eu não tenho a menor dúvida disso, né? Independente das crenças pessoais dele ou não, qualquer jornalista, qualquer ser humano, qualquer dentista, médico, advogado tem suas crenças pessoais. Isso é outra coisa. Uma outra dinâmica é a seriedade, é o vínculo afetivo que a gente emprega na nossa profissão, o respeito que a gente tem pelo nosso ofício. E o Glyn demonstrou ter um extremo respeito pelo ofício que ele exerce, ao ter exercido essa atitude extremamente profissional e corajosa de colocar, vamos dizer, de divulgar informações que precisavam ser divulgadas. Se não fosse feito do jeito que fez, nós nunca saberíamos. Teria análise teórica de gente como eu dizendo que era uma fraude. Mas a sociedade só pôde constatar isso na hora que a fraude foi estampada ali, claramente nas falas e nos diálogos que foram transcritos, né? Então, o Glyn teve um papel fundamental em estabelecer uma documentação que fica para a história. Mesmo que não tenha repercussão agora, daqui a 20 anos, 50 anos, 100 anos, quando forem ver esse momento histórico, vão observar esses processos autoritários que nós estamos falando e certamente, vamos dizer, as manifestações da Vaza Jato vão ser importantes. Segundo, esse segmento neofascista, judicial, ele conta ainda com um amplo apoio, vamos dizer, do ambiente social, mas ele vai perder esse apoio, porque nenhuma estrutura autoritária consegue permanecer todo o tempo no poder. E na hora que ele perder, vão revigorar essas denúncias, elas vão ressurgir e vão se verificar essas questões. E quem sabe até um dia nós temos uma justiça restaurativa para poder apurar isso no futuro, no momento em que haja mais equilíbrio e equidistância para poder fazer isso, né? Mas, de qualquer forma, o que nós temos que entender é que isso não é um ataque ao Glyn, como não é um ataque ao Lula, como não é ataque ao Felipe Santa Cruz, como não é ataque, sei lá, às pessoas que estão sendo atingidas quase que todo dia por esse tipo de medida, né? É um ataque à democracia, aos direitos, à Constituição e, eu diria à vida civilizada. Essa gente quer exercer um poder absoluto de controle, não só sobre a liberdade e não liberdade, mas sobre a vida das pessoas. Se deixar, eles vão estabelecer morticínio de gente, vai começar a haver execução extrajudicial,
né? Quer dizer, ou seja, você vai começar a ter formas mais tirânicas de ação estatal. Só não existem essas formas porque nós conseguimos estabelecer resistência. O autoritarismo líquido ele tem talvez um elemento bom, ele tem mais espaço de resistência, né? Mas, de qualquer forma, eu creio que é importante gravar isso. Há um ataque frontal à democracia, aos direitos e à Constituição, e ele tem, em parte do sistema de justiça, seus principais agentes. A gente fala do Bolsonaro. Bolsonaro não é o principal agente de exceção ainda hoje no Brasil. Não é Bolsonaro que, na hora que precisa, vai atingir um cara como Glyn. Não é Bolsonaro que põe o Lula na cadeia. Não é Bolsonaro que propõe na justiça retirar o Felipe Santa Cruz da presidência da OAB. Então, nós temos que ter essa consciência, né? A grande máquina autoritária que está sendo montada nesse país não passa nem pelo Executivo. O Pedro, o Renato havia perguntado sobre a questão da lei de abuso de autoridade. Eu gostaria de mencionar uma outra coisa que eu achei interessante, no mínimo bizarra, nessa denúncia, e tratar contigo sobre a possibilidade do que pode ser feito com relação a isso. Porque, além de ter ignorado o relatório da Polícia Federal, que praticamente inocentava o Glyn nessa investigação, a denúncia ignorou também uma liminar do ministro Gilmar Mendes, né, que no ano passado proferiu essa liminar, dizendo que fica proibida autoridades de praticarem atos que visem a responsabilização do jornalista Glenn Greenwald, ou seja, atravessou uma liminar do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, a defesa do Glenn Greenwald pode acionar diretamente o STF, informando que essa liminar foi desrespeitada, e o STF pode reverter. Sim, se houver desrespeito à liminar, eu não me recordo aqui dos exatos termos dela, mas se houver desrespeito à liminar, sim, pode-se pedir que o Supremo determine o trancamento da ação penal, né? Sim, pode-se fazer uma reclamação junto ao Supremo, junto ao ministro, falando, olha, a sua ordem foi desrespeitada. E se ele verificar que foi desrespeitado, ele determina a paralisação. Mas, mesmo que isso seja feito, eu acho que isso não retira a seriedade do que nós estamos vendo. Claro. Isso é só um momento de uma história muito mais longa, né? Sim. Então, eu creio que nós temos que ter atenção a isso. Sim. Esse processo não vai paralisar por forma técnico-jurídica. Não, o Supremo tem tido um papel, muitas vezes, até heróico, de segurar medidas, de garantir certos direitos, mas ele não tem força o suficiente para garantir a Constituição, os direitos e a democracia. É a sociedade que precisa garantir. É só no dia que nós tivermos grandes mobilizações que a gente vai conseguir interromper esse ciclo. Sim, inclusive, Pedro, o que eu ia te perguntar agora, em que medida há peso, por exemplo, na manifestação de entidades como a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, como o Instituto de Direito de Defesa, enfim, essa organização aí de entidades jurídicas, em que medida isso tem peso para mudar esse cenário, já que isso não vai ser solucionado, como você disse? Eu acho que quem tem segurado as pontas da democracia nesse Brasil não é a oposição está catatônica. Você vê PT, essa turma, não fazem nada, né? As crises que você tem no governo são ocasionadas por eles próprios, né? Em conflitos que eles têm, né? E quem tem segurado as pontas da Constituição, dos direitos e dos espaços de resistência ao autoritarismo são essas entidades jurídicas, né? Inclusive agora a OAB, você viu que o Observatório de Imprensa da OAB foi um dos primeiros a fazer uma crítica a essa posição aí do procurador de processar o Glyn, né? E nós tivemos várias, o Grupo Prerrogativas, a ABJD, o IDD, DDD, lá, como é que é? Instituto de Defesa e Defesa, ou seja, várias entidades e juristas individualmente. Você estava vendo agora, saiu no Conjuro, saiu no Estadão, saiu na Folha, diversos professores de direito e criminalistas acusando o abuso que havia nessa situação, que existiu nesse processo. Então, esse tipo de postura do meio jurídico é que tem, de fato, conseguido estabelecer algum limite, a meu ver, né? Inclusive que estimulou a aprovação de leis, aí, de modificações no pacote do Moro, etc. Ou seja, é o meio jurídico mais ligado ao ambiente acadêmico-jurídico e eu diria que ao ativismo da advocacia penal, é que tem conseguido, vamos dizer, segurar. Mas é muito fraco esse ambiente, nós não podemos ter ilusão.
Esse ambiente no plano político é muito reduzido, nós precisamos conseguir expandir isso. Tem uma tarefa que é oposição ao autoritarismo, eu falo oposição em amplo sentido, não só desse partido ou daquele, falo de toda a sociedade civil engajada, tem que reagir, tem que atuar. Se não atuar, ninguém vai segurar. Quer dizer, esse troço vai indo e vindo e vai crescendo. E ele vai ampliando cada vez mais os espaços de supressão de liberdades e direitos. Ô Pedro, nesse sentido, quer dizer, o Glyn é um limite, né? Eu escrevi um texto que eu acabei de publicar, que tem como título, talvez um título um pouco arriscado, mas Glyn é uma linha marcada no chão, e cabe a nós entender que o sangue dele também é nosso. E aí o sangue dele como metáfora, né? Porque se percebe que o bolsonarismo e o morismo querem o sangue do Glyn. E ontem, não sei, você não deve ter assistido Roda Viva, porque você está fora do país, mas... Não, estou aqui no Brasil mesmo. Ah, você está no Brasil. Ontem, o Moro me parece que deu a senha para esse pedido desse procurador de hoje. Porque o tempo todo ele tratou o Glyn como um criminoso. Os argumentos utilizados pelo Moro estão repetidos hoje no pedido do procurador, na denúncia do procurador. Enfim, como ele se saiu ali, ele devem ter percebido, imagino que fizeram quales para ver o quanto esses argumentos dele colavam ali. Eles estão testando um limite. Se passarem o limite Glyn, do ponto de vista da imprensa, do jornalismo, eu acho que aí estouro de boiada. Por que tu não vai prender o Rovai, o Nassif, o Azenha? Tem que entender o mecanismo. Como são processos individuais, você não tem uma ditadura que suspende direitos da sociedade como um todo. Você tem medidas, você tem processos que perseguem individualmente gente selecionada. Isso cria uma série de problemas. Um dos problemas é que, naturalmente, as pessoas não querem se expor. Então, por exemplo, tem uma série de advogados sendo investigados no Brasil, sendo processados nesse mesmo espírito, e que não se fala, porque, na realidade, eles próprios têm um natural desejo de manter sob discrição, né? Há uma constante ameaça a quem critica, por vocês que não têm uma série de processos contra a revista de vocês, né? Uhum. Ou seja, isso está acontecendo com todo mundo que critica, e a gente não se fala. Isso as pessoas não conseguem entender o caráter sistêmico disso. É a lógica que a Ana Arendt falava do campo de concentração, né? Por que os judeus não reagiam contra os soldados nazistas, se eles estavam em número muito maior? Porque cada um achava que ia escapar. Cada um individualmente achava que ia escapar. Nós não vamos escapar. Nós temos que ter claro isso. Ou a gente atua em comum para denunciar aqui no Brasil e ao mundo, eu tenho procurado fazer meu papel, lá na França, etc. Denunciar o que está ocorrendo aqui, né? Ou a gente não vai escapar. Quer dizer, não é um problema só do Lula, não é um problema só do PT. Hoje em dia, de todo o sistema político que é crítico ao governo, de todos os jornalistas, advogados, essas profissões que são mais ligadas umbilicalmente à democracia, estão todos sob ameaça. Você não é ameaçado enquanto você estiver dentro de um certo limite que eles toleram. E esse limite vai ser cada vez menor. Daqui a pouco, quem não elogiar está sendo chamado de bandido. E a forma é essa mesmo. A forma de reação é essa mesmo. É chamar quem critica, é criminalizar quem critica. Você chamar de bandido. Quer dizer, um jornalista como o Glyn, premiado com os maiores prêmios, vocês sabem, do jornalismo do mundo, reconhecido em todo o mundo como um grande jornalista, é chamado de criminoso pelo ministro da Justiça, que assume o cargo de ministro depois de ter condenado o principal concorrente do chefe dele, né? E esse sujeito tem a petulância de chamar outra pessoa de criminosa dessa forma, um grande profissional como o Glyn dessa forma. E a gente engole, isso vai sendo aceito na sociedade, né? E isso é terrível. E isso começou com quem? Começou logo no dia que saiu a denúncia do Glyn. A primeira denúncia do Glyn que saiu no Intercept, a Globo e os órgãos de imprensa já saíram falando, há um crime de hackeamento. Veja, Renato, a denúncia do promotor tem um elemento que ele é esperto. Ele acusa aqueles hackers de uma série de condutas, algumas delas me parecem sérias em termos de crime, que eles operaram com fraude bancária, etc. e tal. Isso não há discussão, que tem que ser apurado e denunciado.
Agora, no tocante ao assunto Gleam, ao assunto Intercept, não sei nem se houve crime dos hackers. Nós temos que entender como funciona a ordem jurídica democrática e o direito penal de 7 séculos na modernidade. Veja, matar alguém é crime, está no artigo 121 do Código Penal, todo mundo sabe, é o crime de homicídio. Agora, se alguém ameaça me matar ou me vulnerar, ou a matar ou atingir alguém, algum terceiro, eu posso matá-lo em legítima defesa, ou seja, a conduta aparentemente é ilícita, eu matei alguém, mas se eu matei em legítima defesa minha ou de terceiro, essa ilicitude se resolve. A conduta de ilícita se torna lícita. O hacker, ele divulgou informações graves, de ilegalidades graves praticadas por autoridade estatal, que estava vulnerando direitos fundamentais e essenciais de terceiros. Gente como Lula estava presa. Gente como Lula foi impedido de participar da eleição, vulnerou a democracia. Outras pessoas estavam presas, como Vacari, não sei se você lembra disso. Né? Uhum. Ou seja, haviam seres humanos sendo vulnerados na sua integridade física, na sua liberdade, e a democracia brasileira sendo vulnerada no seu regular funcionamento. Ora, o crime de hackeamento aí pode ser que ele se justifique, que ele seja uma forma de legítima defesa de direito de terceiros. Então, de crime, ele se transforma em legítima defesa. Então, nem há certeza que houve crime nesse hackeamento, quanto mais na conduta do Gleam, que há certeza que não houve. Mas eu quero dizer que, mesmo em relação aos hackers, tem que ser posto uma dúvida em relação a isso. E em nenhum momento a nossa mídia colocou essa dúvida. Isso foi colocado quando houve vazamento de informação nos Estados Unidos. Né? O próprio Gleam não foi processado nos Estados Unidos porque sua conduta foi considerada legítima. Né? Ou seja, na Europa, quando houve situação semelhante na Inglaterra, a Suprema Corte chegou a decidir que o hackeamento era um crime a ser tolerado face à gravidade do que revelava da conduta de agentes públicos. Agora, no Brasil é gozado, nós estamos punindo muito mais uma suposta ilicitude do particular do que graves ilicitudes do Estado. O Estado usa da força. O Estado tem a legitimidade de poder usar da violência. Por isso que ele deve ter muito mais responsabilidade na vida jurídica e social. Quem tem poder tem que ter mais responsabilidade. E não é isso que está acontecendo. Eu fico impressionado. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo, Renato. Você viu que o argumento do procurador era: o Gleam soube da informação, ele sabia que os caras ainda estavam hackeando. Então, ele soube no meio do processo de hackeamento. Isso desqualifica a conduta dele porque ele teve acesso a uma informação, vamos dizer, obtida ilicitamente, que ainda o iter criminoso, o iter do processo de hackeamento, de obtenção da informação, não havia terminado. Pois, a maioria de vocês, desculpa a palavra, quando vocês recebem informação de alguma investigação, de algum agente público que fornece ilicitamente uma informação sigilosa para vocês no inquérito, ele não terminou o inquérito. A imensa maioria das informações sigilosas vazadas pela Globo, pelo Estado, pela Folha, nos últimos anos, inclusive pela própria Lava Jato, quando vazou informações sigilosas, eram informações de inquéritos em andamento. Claro. De itens não terminados, de condutas de apuração de fatos que ainda não tinham se terminado, né? De obtenção, os mecanismos, as diligências de obtenção dessas informações não tinham terminado também. Então, se é crime do Gleam, tem que ser crime de todo mundo. Não, e de alguma maneira, um crime ainda agora, mais... Só uma coisa, por que o ilícito de um hacker privado é mais grave que o ilícito de um funcionário público que vaza informação? Né? Por que, por exemplo, o próprio juiz Moro, quando ele vazou a informação do presidente do ex-presidente Lula e da então presidente Dilma, né, ele o fez quando deveria ter queimado, destruído aquela gravação, em vez disso ele divulgou? Por que esse ilícito dele é menos grave e não foi apurado e bastou um pedido de desculpa para resolver, e agora um menino que é um hacker é colocado na cadeia a priori, sem ter direito de defesa, quando a gente nem sabe se, pelo menos nessa conduta em relação ao Moro, ele não agiu em legítima defesa de terceiro. Ou seja, a mídia brasileira também, a mídia comercial, direito especial a Globo, está absolutamente comprometido
é um agente desse mecanismo autoritário supressor da ordem, da democracia e da Constituição. Né? Isso é evidente, me parece. Né? Porque essas questões todas que eu estou levantando são questões evidentes. Basta dialogar com alguém minimamente com conhecimento de direito, de teoria do Estado, e minimamente isento, não ultra-ideologizado, que vai ponderar essas questões. Né? Então, eu queria só observar, e gozado que ninguém destacou a gravidade do que era, vamos dizer, objeto daqueles vazamentos. Você precisa procurar vamos dizer, o hackeamento, como se isso fosse um problema ultra grave. Ivan. Sim, eu vou pedir licença para dar uma interagida aqui com nossos internautas antes da gente ir para a próxima pergunta. Eu queria dar um aviso que agora, para quem é inscrito aqui na página da Revista Fórum, além de inscrito, você pode ser membro, e assim, membro ou membra, e assim você ajuda a construir entrevistas como essa. Então, se você clicar em Seja Membro, você vai obter mais informações sobre como se tornar, e assim você... Por exemplo, o Sebastião Guimarães acabou de se tornar membro, né? Que é o plano básico, que custa R$ 7,90, tem o de 14, tem vários planinhos ali, e aí é mais um membro. Obrigado, Sebastião Guimarães. Mas o Ivan, acho que tem perguntas do nosso público que está no chat aqui, Pedro, para você, comentários, tem muita gente nos assistindo. Sim. Temos alguns comentários aqui, inclusive quem quiser mandar perguntas, mande aqui que a gente vai tentar repassá-la aqui para o Pedro Serrano. Mas temos alguns comentários, já por exemplo, o John MJ, o nome do usuário aqui, ele diz o seguinte: Serrano aponta sem explicitar para mais uma solução a um problema estruturalmente mais profundo e que origina o autoritarismo judicial, a crise da democracia representativa. Aponta por que defende a solução de luta política descentralizada na iminência da massa organizada em unidades deliberativas e decisórias. Enfim, temos mais alguns comentários aqui. O Juarez Tavares diz: a porra da imprensa prefere levar porrada todos os dias do que defender o povo. Imagino que o Juarez esteja se referindo à chamada mídia comercial, como o Pedro Serrano citou aqui agora há pouco, né? A mídia alternativa está... Se for o Juarez Tavares, denunciando. O grande professor Juarez Tavares... Se for o Juarez Tavares que estou imaginando, é talvez o maior penalista brasileiro, professor da Universidade de Frankfurt, da Alemanha, e professor titular agora aposentado da UERJ. Né? Então, eu cumprimento o Juarez, e agradeço o comentário. Se for ele, eu também quero mandar um abraço ao Juarez, grande figura. Tivemos com ele em Buenos Aires, lá eu, Dri, já com a Carol Proner, com o pessoal, quando fomos fazer denúncia do que era o processo do Lula. Grande Juarez, um abraço para você também. Bom, tem um comentário aqui também da usuária Mandalas de Luz, Simone Gonçalves, na verdade. Mandala de Luz é só o nick dela. Ela diz o seguinte: é um caso como o do Glenn que justifica a lei de abuso de autoridade. Se o procurador não passa de um abusador de sua posição, tonteia e se colar, colou. Se não colar, pelo menos faz Glenn cansar. Pois é, a gente perguntou justamente no começo da entrevista sobre essa questão da lei de abuso de autoridade. Enfim, se você tem pergunta aqui para o Pedro Serrano, mande que a gente vai retransmitir. E se você está nessa transmissão e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, se torne um membro, e assim você ajuda a tornar o nosso canal mais forte, chegar cada vez a mais pessoas. Pedro, eu tenho uma outra pergunta aqui. Você estava falando agora há pouco sobre a necessidade de denunciar esse Estado autoritário que se utiliza do aparato judicial no Brasil. Né? No caso, vou pegar como exemplo aqui o caso do ex-presidente Lula, por exemplo. Tiveram uma série de tentativas de denunciar esse caso internacionalmente. O caso do ex-presidente Lula ficou conhecido internacionalmente, muitas entidades de outros países se manifestaram em favor da liberdade dele. Agora, nesse caso do jornalista Glenn Greenwald, ele é um jornalista norte-americano, né, que já atuou junto ao Wikileaks, já atuou junto ao Edward Snowden. O próprio Snowden manifestou repúdio a essa denúncia do MP hoje pelo Twitter, né? O New York Times fez matéria sobre. Enfim, a repercussão internacional pelo Glenn ser quem ele é, né, reconhecido no âmbito internacional, tem sido muito forte. Nesse sentido, Pedro, você acredita que esse impacto internacional, no caso do Glenn, possa ter um peso ainda maior do que outras denúncias que os ativistas brasileiros vinham fazendo desse Estado autoritário, pelo Glenn ser quem ele é,
Você acha que, nesse caso, a repercussão internacional pode ser mais efetiva para ajudar a mudar essa situação que a gente está passando agora? Olha, eu creio que, sem dúvida, vamos dizer, primeiro, as matérias que o Glenn produziu foi de um impacto muito grande, eu acompanhei isso, porque havia, por exemplo, na França, por exemplo, não havia muito entendimento do que acontecia no Brasil. Esse entendimento começou a acontecer com as matérias do Vaza Jato. E agora, com esse processo contra ele, consolida. Então, para prefeito, assim, é meio ruim falar isso, mas assim, que é meio até cruel, mas a realidade é que para a democracia brasileira é até bom, porque isso fecha um ciclo lá. Em termos de imagem do exterior, eu estou acompanhando diariamente, não só na França, nos Estados Unidos, eu acompanho na Itália, na Portugal, um pouco na Espanha. Eu creio que nós vamos ter aí um ciclo que se fecha. O sujeito fez denúncias que surpreendeu muita gente e agora é processado por conta dessas denúncias. É isso que lá fora ele vai ficar falando que é por causa do hacker que passou informação aqui ou ali. O que vai ser falado é óbvio, a análise que é feita e tem que ser feita é que ele denunciou. O ministro Moura é o comandante aí da polícia, é um grau influente no Ministério Público, e o mesmo procurador que processou o presidente da OAB processa o Glenn. Quer dizer, o ciclo se fecha e, vamos dizer, vai se comprovando o prefeito público internacional duas coisas: o mecanismo autoritário que se instaurou no país e o papel de algumas pessoas como o ministro Moura e outros agentes e ex-agentes do sistema de justiça no constituição desse mecanismo autoritário e supressor de direitos, né? Isso é importante, porque vai gravando para a história, vai gravando na opinião pública internacional, e no futuro, que certamente algum dia essa popularidade vai cair, nós vamos ter um momento aí de fazer a apuração com a adequação de todos esses abusos que houveram nesse período. Eu acho assim que é ilusório a gente ficar achando que agora que nós vamos apurar alguma coisa. É esperar. Uhum. Né? A sociedade vai ver o que está acontecendo. Na hora que está pegando... Eles começaram com a história de corrupção na Petrobras, que era uma história verdadeira. Agora está pegando jornalista, advogado. Quer dizer, está começando a virar aquele abuso mesmo, né? E muito além do que o que deveria ir. Qualquer pessoa que é razoável vai começar a perceber isso. E mais do que isso, né? Você tem crise econômica, você tem um programa econômico de governo que faz, vamos dizer, ampliar a miséria. Uma hora isso aí vai bater, entendeu? E essa gente vai ter que responder pelo que está fazendo, né? Então é ter calma, ter paciência, ir gravando, ir guardando nomes, ir guardando fatos, ir registrando o que está ocorrendo. E com calma, nosso papel agora é mais, deixa vir, eles querem vir perseguir? Deixa, cada um que eles perseguirem injustamente vai ficar como documento e como prova do abuso, né, que é um abuso muito maior do que o abuso previsto na lei de abuso de autoridade. Né? Você tem aí cometimentos de crimes que chegam à fronteira do crime lesa humanidade. Nós vamos ter que ir com calma. Isso aí tem uma coisa de que tem que ter paciência. Né? Nós estamos do lado certo, é isso que eu quero dizer. É o lado dos direitos, é um lado que a humanidade sempre acaba caindo porque não tem outro jeito de conviver civilizadamente. Ô Pedro, o nosso Juarez Tavares aqui do chat está dizendo o seguinte: sou um bacharel em Direito e sim, me referi à mídia tradicional, às grandes corporações midiáticas. Vocês da mídia alternativa são a tábua de salvação para nós do povo. E ele disse que ele fica muito lisonjeado de ter sido confundido com outro Juarez Tavares. Tá ótimo. Mas vale a pena, está cumprimentado também. Mas a gente já mandou as nossas homenagens ao grande Juarez Tavares, de qualquer maneira. Também, um abraço ao outro Juarez Tavares que nos acompanha aqui. Vamos para o encerramento, Ivan, porque o Pedro também deve ter as atividades dele lá. O Pedro é muito mais ocupado do que a gente imagina. Imagina. Claro, tranquilo. Pedro, posso fazer uma perguntinha só para encerrar aqui, Pedro? Para a gente enlaçar? Você estava falando agora sobre se de fato esse hackeamento pode constituir um crime ou não, né, de se usar o interesse público da divulgação de uma informação pode acabar tornando algo supostamente lícito. Né? Nesse sentido, a gente está falando aqui de hacker, está falando de privacidade, de dados, né, de vazamento de dados. Você acredita que a legislação brasileira está madura o suficiente para lidar com esse tipo de situação? Ou precisa haver algum tipo de avanço, uma discussão maior com relação a essa temática de vazamento de dados, de privacidade, de interesse público, de informação? Olha, o problema é o seguinte:
As pessoas têm direito à sua intimidade e hackeamento é um crime grave, ao meu ver. Mas isso, quando a gente fala isso, nós pensamos nos particulares, gente como nós, gente que trabalha na iniciativa privada, que, em suma, que não exerce poder. Eu não posso, por uma ordem minha, mandar prender ninguém, né? Mandar conduzir ninguém coercitivamente. Não posso taxar alguém como criminoso, com todo o custo e ônus social que isso implica, né? Então, eu acho que o direito à intimidade de nós, particulares, ele é grande, forte e deve ser garantido. Isso muda quando você fala de um agir de autoridades públicas no exercício de poder, que prende pessoas, que destrói imagens, chega a interferir em processo eleitoral, né? Aí não dá para se alegar isso, né? Porque são condutas públicas. São condutas que implicam no uso da força física de Estado e condutas que devem ser publicizadas. Então, eu acho que, em relação à conduta de agentes públicos, nós temos que repensar a questão da intimidade. Agente público tem um âmbito de proteção da intimidade. Quem disse isso foi o procurador Deltan Dallagnol no passado, né? Que ele falava que o agente público tem um âmbito de proteção da intimidade muito mais reduzido que o particular. Ele tem razão. Só que deve se aplicar isso, inclusive, a ele, que ele esqueceu que ele é agente público também, né? Ele é autoridade. O atual ministro é autoridade. Essas pessoas aqui devem explicações à sociedade. E sigilo de conduta estatal, sigilo que interessa ao Estado de forma legítima, não é sigilo de legalidade, né? A proteção ao sigilo não deve envolver a prática de ilegalidades, né? Quando há prática de ilegalidades, não há sigilo que possa proteger, né? Quando há prática de ilegalidades por agentes públicos no exercício do poder do Estado, que é um poder de uso legítimo da violência, né? Então, eu acho que, nesse caso, quando você fala no ilícito que um jovem comete de ter hackeado o computador de autoridade pública, e aonde ele prova que essa autoridade estava agindo de forma, vamos dizer, articulada, para perseguir politicamente pessoas a título de estar exercendo a jurisdição ou o poder de investigação estatal, aí trata-se, a meu ver, de claro e legítimo direito de defesa de terceiros. Esses jovens, eles podem ter praticado os outros crimes que estão ali na denúncia, eu não sei. Mas no tocante ao grampo lá a ter rompido o sigilo do Deltan, ter mostrado o tipo de conversa que era mantida entre procuradores e juízes, a intenção política, a seletividade entre ouvir delação de fulano e não de cicrano. Ou seja, aquilo tudo revelou que havia uma ação política e não uma ação jurídica. Isso é uma irregularidade grave. É uma ilegalidade gravíssima, né? E, portanto, eu acho que a gente tem que rediscutir que este tipo de informação não pode ser protegida nem pelo direito de intimidade, nem pelo sigilo estatal. O sigilo estatal serve para proteger alguns atos públicos de interesse social, não para proteger ilegalidades, né? E aí, eu acho que o começo disso seria reconhecer, isso é possível face à nossa legislação, não sei se a nossa jurisprudência vai ter essa coragem cívica e democrática, mas seria o caso de reconhecer que esses meninos, ao menos em relação a este caso, né, que envolve o Gleam Intercept, agiram em legítima defesa de terceiros. Uhum. Legal, Pedro. O papo foi ótimo, muita gente interagindo aqui conosco na nossa transmissão, no nosso superchat. Agradeço imensamente o tempo disponibilizado para estar aqui conosco hoje. Pedro, obrigado. Até a próxima. Obrigado. Grande abraço, Pedro. Muito abraço. Valeu, Renatão. Um toma uma dose de vinho por mim, porque eu não estou podendo beber esses dias. Eu estou tentando emagrecer, eu estou também maneirando. Eu também. A idade é uma desgraça. Um abraço, Renatão. Grande abraço, meu irmão. Valeu, obrigado, Renato, pela companhia aqui hoje. Também agradeço a todos os internautas, seguidores aqui do canal da Fórum que acompanharam nossa transmissão. Não se esqueça de se inscrever ou se tornar um membro ou membro do nosso canal, caso você não seja ainda. A gente volta amanhã com o Fórum 11h30, com Renato Rovai e Adriana De Lorenzo. Até lá. Tchau, tchau, pessoal. Beijos e beijos a todas e a todos. Até!